Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e hoje nós estamos aqui no Zoom Debate. E hoje nós vamos tratar de um tema que é urgente, coletivo e estratégico: saúde mental. Este é o terceiro encontro que realizamos sobre esse assunto desde 2024, para que vocês possam perceber, entender que não é apenas repetição. A produção entendeu que é um assunto de extrema relevância que a gente precisa estar trazendo para o debate com mais regularidade, com maior frequência, dada a importância e a necessidade desse debate, que muitas das vezes se passa como um tabu e as pessoas não gostam de discutir. O que reforça que não se trata de uma pauta pontual, mas de um compromisso contínuo com temas que impactam diretamente a vida das pessoas e o desenvolvimento da nossa cidade, das nossas cidades. Este debate se insere na campanha Janeiro Branco, que propõe mais escuta e menos preconceito. E também na lembrança de que em Nova Friburgo, onde estamos hoje sediados, estamos tratando de 15 anos que foi abatido sobre a nossa cidade uma das maiores tragédias climáticas do mundo. A terceira maior tragédia climática do mundo quando se fala em volume de chuvas. Um marco que deixou não apenas perdas materiais, mas feridas emocionais e feridas profundas aqui em Nova Friburgo e na região serrana. Nós queremos compartilhar isso com você. Nós queremos compartilhar não somente das nossas dores, mas queremos compartilhar com você das nossas experiências. Queremos compartilhar com vocês do sofrimento, queremos compartilhar com você daqueles momentos, mas o que aprendemos com aqueles momentos. Toda cidade carrega memórias e algumas delas reaparecem no medo, na ansiedade e na forma com que lidamos com o futuro. Falar de saúde mental é reconhecer essas marcas e assumir que não há reconstrução completa sem cuidado emocional. Para esse diálogo, recebemos hoje Marcelo Kondak e Priscila Frazão. A proposta desse programa não é dar respostas fáceis, mas provocar reflexão e ampliar a consciência, porque cuidar da saúde mental não é moda, não pode ser de agora, não é fraqueza, é responsabilidade e visão com o futuro. Nós vamos no nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Quem tem a oportunidade de ouvir a nossa abertura, já sabe que hoje nós vamos tratar, e já pela terceira vez desde 2024, de um tema que diz respeito a todas as cidades, não somente as cidades que receberam aí episódios, como episódios climáticos, ou de tragédias, ou coisas nesse sentido, mas cidades que repercutem no seu dia a dia, independente de tragédias materiais, repercutem as suas tragédias do cotidiano, suas tragédias familiares, suas tragédias profissionais, né? E que muitos de nós às vezes passamos à margem, damos a volta e não enfrentamos. Não enfrentamos nós que nos abatemos às vezes com essa tragédia e damos volta também àqueles que poderiam ajudar mais, contribuir de forma mais significativa e não contribuíram, não contribuem e não têm contribuído aí de forma significativa para que possa. E as cidades, às vezes, elas são abatidas por conta disso. Nós estamos trazendo aqui hoje para tratar de saúde mental, de Janeiro Branco, estamos trazendo Marcelo Kondak. Marcelo Kondak nasceu de Nova Friburgo, psicólogo, mestre em saúde mental, atua na clínica, em instituições e na docência, trabalha com diferentes atravessamentos do sofrimento psíquico e da vida contemporânea. Define-se como uma pessoa feliz, apaixonada pelo que faz e grata por poder cuidar de pessoas e formar profissionais. Seja muito bem-vindo, Marcelo, é um prazer. E a gente diz o seguinte, você já fez algumas entregas que eu ia te provocar, porque aqui a gente busca não fazer um currículo frio, porque apresentar as pessoas, às vezes, nada melhor do que fazer com que elas se apresentem. Então nós temos pessoas aqui que já vieram aqui, protagonistas do nosso programa, que já falaram aqui, são
pai de pet, mãe de pet, que gostam de um surfar, outro gosta de jogar bola, outro gosta de cozinha, outro gosta de cada um fazer alguma coisa, um gosta de voar. Então, tem sempre alguém que traz, e aquilo de alguma forma traz uma empatia com o nosso telespectador, né? Uma proximidade. Mas fique à vontade, a gente diz o seguinte: Marcelo Kondak por Marcelo Kondak. Quem é Marcelo Kondak que chega hoje no Zoom Debate? Bom, obrigado pela oportunidade, Roosevelt. Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo. É um prazer estar aqui. E o Marcelo por Marcelo é esse cara aí, feliz por teimosia, contente por ter esse trabalho, de poder fazer o que eu faço, de fazer como eu faço, da maneira como eu entendi que a profissão pode ser vivida por mim. É isso, um servidor. Que bom. E no decorrer vocês vão conhecendo mais o Marcelo, né? Vão ter a oportunidade de, através da sua fala, vocês buscarem aí o encontro das ideias do Marcelo com as suas ideias também, e cada um vai de alguma forma se aproximando não somente do entrevistado, mas também do profissional, né? E tenho aqui junto com o Marcelo a Priscila, que já esteve aqui conosco em outro momento, num desses programas que nós falamos, desde 2024, a Priscila também já esteve conosco aqui. Priscila é neuropsicóloga clínica, pós-graduada em avaliação psicológica, perita judicial, com MBA em gestão estratégica de pessoas, hipnoterapeuta. Vamos falar disso, hein? Esse negócio deve ser coisa de hipnose, né? Vamos falar disso. Tem uma vez que um dentista tentou fazer uma hipnose comigo para ver um tratamento de dente. Psicóloga credenciada pela Polícia Federal, é especialista em saúde mental corporativa há 19 anos. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Priscila, aqui conosco. E nós estamos voltando aqui para falar desse tema que diz respeito à vida profissional de vocês, e que é muito importante. Não poderíamos deixar de passar o mês de janeiro todo sem nós invadirmos esse tema e trabalharmos ele. E também falarmos de Nova Friburgo, que há 15 anos atrás passou por um episódio climático aqui que vitimou a cidade, né? Que chegamos aí a um número quase 1.000, aí pelo menos oficialmente são um número de 1.000 que nós temos aí, de pessoas que faleceram por conta daquele desastre climático, né? E a gente precisa saber o que a gente tirou disso, quais as lições nós tiramos disso, como nós avançamos, se nós já conseguimos sair daquele tempo, conseguimos sair daquele buraco, né? E de que forma nós saímos, se estamos bem, e o que a gente pode mandar de mensagem para isso. Bem-vindo. Priscila por Priscila. Quem é a Priscila? A Priscila é feliz, é a psicóloga feliz que não trabalha. Ela vive a psicologia com tanto amor que o dia passa vivendo as emoções e vivendo com alegria. E é amante de Nova Friburgo, sobretudo, amante dessa cidade maravilhosa nossa. Olha só, já vi... Olha, aqui 100% dos psicólogos são felizes, né? Nós vamos trabalhar. Então, gente, vocês estão vendo aqui, acho que, mas é importante, né? Essa declaração, isso é uma declaração de amor, né, que a gente faz com relação à nossa vida, né? Então, às vezes a gente fala, mas a gente precisa entender e viver isso aí. Mas se a gente está falando, acho que é um excelente começo para que a gente possa dar início ao nosso programa. A gente costuma fazer uma contextualização no início do programa, nós vamos falar já de imediato. Gostaria que vocês falassem para que pudesse colocar todo mundo na mesma página. Senão a gente fica o seguinte, esse programa aqui é um programa, como a gente costuma dizer, isso aqui é um jornal nacional. Ou seja, o jornal nacional ele fala para todo mundo. Tem que ser uma linguagem que ele possa pegar ali 60% da audiência, porque senão se ele ficar falando uma linguagem sofisticada, né, muito técnica e tal, deixa para um outro programa, deixa lá para a Globo News, deixa para um outro tipo de jornal que seja mais segmentado e tal. Mas, então, é isso aí. Vamos falar, então, vamos contextualizar, trazer todo mundo da mesma página. Nós temos falado o seguinte... o mundo tem vivido, o Brasil tem vivido e as nossas comunidades têm vivido. Não sei se poderia falar, depois vocês me corrijam, porque eu não sou do ramo. Talvez um surto, talvez uma epidemia, talvez uma endemia, porque com relação à coisa da saúde mental e voltado então para doença mental, né, com ansiedade, com depressão, e hoje cada vez mais se fala nisso.
doenças do trabalho, doenças de toda a ordem. Então eu queria que vocês pudessem abrir o programa falando o que é saúde mental, o que tem, por que isso está acontecendo hoje dessa forma, por que se fala tanto? Beleza. Quer começar? Vamos lá. Roosevelt deu uma abertura muito interessante, né? Porque o Janeiro Branco, ele existe justamente para desmistificar a questão da loucura, né? Que psicólogo é coisa para maluco, que é coisa para louco. E a proposta do Janeiro Branco, que surgiu em 2014, é justamente trazer uma linguagem acessível para que as pessoas se conscientizem de que é importante tratar e falar sobre isso. Mas falar de quê? Ansiedade todo mundo sabe o que é. Depressão todo mundo sabe o que é, pelo menos superficialmente sabe. Todo mundo sente medo, sente tristeza. Mas por que o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é justamente para a gente trazer sinais. Que sinais que acontecem com a gente para que nós possamos procurar ajuda. Porque são sinais que importam para as pessoas. Quando ela já está com ansiedade, ela já está com um problema. Então, o Janeiro Branco ele existe para apontar, sinalizar quando procurar ajuda. E o interessante também é que o mês escolhido foi janeiro, porque é um mês que se reescreve o ano. Sempre em dezembro a gente faz metas e em janeiro inicia o ciclo. E o branco, porque é a metáfora da folha em branca, que é onde nós podemos reescrever a nossa história. E em 2023 foi sancionada a lei reconhecendo o mês de janeiro como Janeiro Branco. Marcelo. Legal. Rosa, tem muitas definições para a gente poder pensar do que é saúde, em particular saúde mental. Se você me permite, se a audiência me permite, fazer um pequeno retrospecto para a gente poder calçar o chão e poder caminhar firme para onde a gente quer chegar. Saúde. Vamos começar pela saúde física, a primeira definição dela. A gente pode pensar na saúde como a definição mais orgânica que tem, o silêncio do corpo. Quando os seus órgãos estão em silêncio, sinal que você está saudável. O que isso quer dizer? Como é que a gente vê isso no nosso dia a dia? Simples. Cortei mal a minha unha, tirei um bife da unha, está doendo. Sinal que alguma coisa aconteceu aqui que está errado. Tem um sinal de que está doído. A primeira definição que a gente tem é a mais orgânica possível. Saúde, então, é um silêncio. Você vai ao médico para poder comprar ou ter um determinado silêncio de alguma dor que você tenha. Primeira definição. Ela importa. A gente vive com ela. Mas ela não é a única definição de saúde. Existem outras, vamos a elas. Segunda definição. Uma definição que a OMS traz para a gente poder pensar juntos. A saúde seria uma certa maneira de você usufruir de um certo bem-estar. Não basta você estar em silêncio. É necessário que você tenha uma certa sensação de bem-estar. Uma sensação que vem a partir do seu cotidiano, do seu corpo e das pessoas que estão ao seu redor. Definição boa para a gente poder pensar. O que é você poder usufruir de uma sensação de que as coisas caminham bem? Segunda definição importante da OMS. Nessa definição da OMS, a gente vai dizer que amar e trabalhar são formas de você entender que se você consegue, você está saudável. Se você consegue superar as adversidades do seu dia a dia, você está saudável. Se você caminha na direção de estar integrado na sua comunidade, seja ela qual for, você está saudável. Se aquilo ali flui, e essa ideia de fluir, a ideia de passar como se fosse um rio, é uma ideia boa. É uma ideia de que se você está conseguindo transcorrer o seu dia a dia de uma maneira positiva, você está saudável. Essas são as únicas definições? Não são, tem outras. Vamos pegar umas outras definições que são mais próprias do campo da saúde mental do que a Priscila trouxe para a gente. A ideia de que determinados sinais e sintomas, em particular os sinais e sintomas que a gente apresenta no campo da saúde mental, quais são esses? Uma ansiedade, uma irritação, uma insônia, uma perda de apetite, eventualmente uma tristeza, um choro espontâneo, alguma coisa que você não sabe do que é. Aquilo ali é uma outra possibilidade de você pensar que você está ou não está saudável, quando aquilo ali te afeta de um certo jeito. Quando você está arrumando para entender que a sua cabeça não está te oferecendo alguma coisa que permita que você flua sem gastar tanta energia. Para você fazer alguma coisa, você gasta 1 tonelada de energia. Para você levantar da cama, você gasta 1 tonelada de energia. Para você parar de alguma coisa, você gasta 1 tonelada de energia. Para você dar conta de um ambiente como esse, quando a gente está aqui agora conversando, com câmeras nos observando, a gente treme,
Quanto tempo eu preciso para parar de tremer? Quanto tempo eu preciso para voltar a encadear meu pensamento? Essas são ideias de que a gente pode pensar a saúde a partir de um outro lugar. E esse lugar nos interessa para pensar a saúde mental, que é o campo do que a gente trabalha mais. A ideia de que se a gente entende que os nossos sintomas são capazes de falar alguma coisa sobre nós, ou seja, eles contam um pouco da nossa história, a gente começa a entrar no campo da saúde mental. Um campo que entende que o que acontece com a gente tem uma relação com a nossa própria história, ou seja, o sintoma não vem do nada, não é um vírus, não é uma gripe. Para a gente é diferente quando a gente pensa nisso. Uma coisa é ficar gripado, vem um vírus, derruba a gente. Uma coisa é um acidente que nossa perna quebra. A outra coisa é entender que um determinado sintoma conta a nossa própria história, fala da gente. E se fala de nós, é também por falar deles que alguma coisa se dá no campo da cura, do tratamento. Priscila, muito bom, Marcelo, acho que já provocou o início do debate de vocês dois, mas uma questão, Priscila, por que falar de saúde mental ainda gera resistência e preconceito ou silêncio? Ainda leva, porque a gente tem aquela mentalidade, né, da loucura, o que eu disse antes, e é o que o Marcelo está falando. Quando o Marcelo diz nós estarmos num ambiente, né, com câmeras causa uma ansiedade, isso é normal. É normal. A frequência Sim. aumenta, né? Agora, por causa disso, Pupila dilata. Exato, isso é normal, nós precisamos disso para viver. E aí, o que as pessoas elas fazem? Elas recorrem à medicação. Olha, isso é uma ansiedade. Gente, a ansiedade é normal. Então, existe um tabu da questão da psiquiatria, né, dos loucos, que a saúde mental ela era somente acessível a esse público e ela não é acessível ainda, as pessoas ainda têm muita resistência, e eu vou dizer assim, por prática de consultório, que depois de 2020 que essa resistência diminuiu, que a procura hoje ela é por autoconhecimento. Até então era para cura de sintomas, cura do desequilíbrio. Hoje as pessoas já entendem o que? Eu preciso prevenir os meus sintomas. Antes não, antes era preciso de socorro. Marcelo, tem uma questão, não sei se você se sentiria confortável falar, mas a Priscila já iniciou, quer dizer, dessa linha do tempo, em termos de... É claro que a gente vai trazer aqui como evolução, né? Mas no passado havia uma conduta, tá? Que naturalmente esse silêncio ou esse tabu, eu gostaria de fazer esse tabu porque a população entende, por que eu não gosto de falar, né? Ninguém gosta de falar de problemas da sua família, se tem um problema com o filho, ou com o marido, com a mulher, se é alguma doença, alguma coisa e tal. Até você ficou desempregado, as pessoas não gostam de falar porque acham que é feio, e meu filho ficou desempregado, meu marido está desempregado. Quer dizer, não tem visto mais seu marido, não está trabalhando, né? Então existem tabus, né? Mas queria que você passasse um pouco assim dessa linha do tempo, como é que era isso tratado lá atrás, porque hoje, por exemplo, muitos não estavam, falamos nessa linguagem CAPS, aí é uma sopa de letrinhas, né, que a gente pensa que a gente se apropria disso, e acha que o mundo sabe, então a gente fala porque é no CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3 e tal, aí pessoal, o que é isso? Nome de remédio? Né? Então, o que é isso e como é que era? Hoje nós tínhamos em Nova Friburgo um hospital, né? Então, que era um hospital, um Hospital Santa Lúcia, era internos, hoje não tem mais essa coisa do interno, o que tinha ali na cidade próxima, Nova Friburgo, que é a cidade do Carmo, né? Tinha uma colônia agrícola e tal, ali ficavam os loucos, né? E coisa nesse sentido, e filmes também que trazem isso, né? Da loucura, né? Trata a loucura, e há interesse, né? Há público para isso, para ver. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa linha do tempo, e o que vem sendo trabalhado, e o que é? E o que era cada tipo? Eu gosto de contar essa história. Que bom. Lá no tempo do Ronca, na tal da Idade Média, a gente tinha um hábito curioso. A gente fazia com que essas pessoas que fossem desviantes não tivessem muito lugar. A gente tentava inventar um lugar para essas pessoas, e alguns eram bem conhecidos.
Você podia ser alguém que tinha uma inspiração divina, falava coisas que os deuses transmitiam para as pessoas. Você podia ser uma espécie de bobo da corte. Você podia ser alguém que marcava a sua diferença da forma de você existir em alguns espaços e arranjos sociais. Mas, no geral, você não tinha nenhum tipo de lugar. A Europa foi muito marcada por um fenômeno super curioso. Porque quando a gente estuda a história da loucura, tem um cara muito bom para pensar isso, é o tal do Foucault. Quando a gente estuda a história da loucura, a gente pensa em umas coisas bem curiosas. A gente começa a pensar que essas pessoas que não tinham lugar nenhum, que iam para onde podiam ir, ficavam ali fazendo peregrinações pela cidade, nos cantos, ao redor, sempre ali gravitando num certo momento. Em algum ponto da história, alguém precisou dar um destino para essas pessoas. As cidades começaram a crescer, as peregrinações foram ficando mais difíceis, e essas pessoas começaram a ficar mais tempo em determinadas cidades. Não tinham mais como ficar em navio, não tinham mais como ficar andando para lá e para cá. Então começou a se pensar num certo lugar para essas pessoas irem. Era o herdeiro do antigo leprosário. O que era o antigo leprosário? As pessoas tiveram lepra. A lepra precisava ser confinada em algum canto, senão contagiava. A lepra não era mais uma questão. Depois da passagem da peste negra, aquela coisa lá dos ratos, do xixi dos ratos, do cocô dos ratos, as pessoas ficavam com esses espaços meio que subutilizados. Então vamos colocar esse pessoal lá. E o pessoal começou a ficar num espação bem grande, meio todo mundo amontoado, meio todo mundo ali, todo mundo junto, misturado, sem saber o que está fazendo. Passou-se algum tempo, a coisa muda, a gente já não está mais tanto assim na tal da Idade Média, já passou um bocadinho do tempo do Ronca, até que a gente faz um outro movimento. Chega um camaradinho chamado Felipe Pinel e vai dizer, vamos tentar fazer uma separação dessa rapaziada. Vamos tentar ver quem está aqui porque traiu o marido, vamos tentar ver quem está aqui porque bebe demais, vamos tentar ver quem está aqui porque conversa com os deuses, ouve muitas vozes, vamos tentar deixar esse pessoal aqui, relativamente aqui separado, para entender melhor o que é esse bolo aqui de gente meio sem forma. E assim foi feito. Essas pessoas começaram a ser separadas, a gente começou a ter uma ideia de que pessoas que não estavam ali porque tinham, de novo, nos mesmos exemplos, traído o marido, não estavam bebendo só demais para conseguir segurar a onda, ou não queriam muito trabalhar, essas pessoas iam ficar em outros espaços sociais, e ali naquele espaço você ia começar a ter esse público especificamente. Pronto, acabamos de desenvolver as gênese, as origens do hospital psiquiátrico. Dali para frente, o que a gente foi fazendo foi uma especialização. A gente foi criando mais especialidades sobre esse lugar. Ainda no tempo do Felipe Pinel, você tinha a divisão com ordens religiosas que tentavam administrar o lugar. Ele vai dizendo, bom, as ordens religiosas servem para um outro lugar, para aqui não. Vamos tentar ver uma coisa que também está nascendo junto com o hospital psiquiátrico, que é a psiquiatria, e vamos tentar fazer com que esse espaço aqui tenha mais gente que possa olhar para esse grupo que a gente não consegue muito definir o que está acontecendo com eles. Tem o que a gente, anos depois, séculos depois, vai chamar dos ansiosos, dos deprimidos, dos esquizofrênicos, dos psicóticos, dos neuróticos graves. A gente vai ficar com essa rapaziada aqui e vamos ver o que a gente vai fazendo. Por bastante tempo a gente viveu assim, tendo o hospital como o destino. Se eu fizer uma brincadeira aqui agora entre nós, mesmo nós, e convido a audiência a fazer isso também, lugar de dor e dor, na nossa cabeça vem na mesma hora o hospício. A gente ainda está no momento da nossa história em que essa história nos pega. A gente ainda acha, a princípio, que o lugar está ali. Bom, pois é, a gente pega isso como herança, até que acontece uma coisa que acontece mais ou menos por volta de 1978. Olha como é que eu soltei no tempo, hein? Para a gente entender como é que essa história é forte em nós. Comecei falando da Idade Média, uma Idade Média na Europa, estou falando agora do Brasil, estou falando de 1978, e a gente recebe uma herança dessa história, em que aqui, no movimento dos trabalhadores de saúde mental, a gente começa a criar um núcleo de pessoas que diz, e não está legal do jeito que está, não. O pessoal está largado demais. A gente precisa melhorar a qualidade do tratamento dessas pessoas. Estou vendo que tem umas experiências fora, em especial a experiência da Itália do Basaglia de 1960, a esteira da Anísio da Silveira também na mesma década de 1960, dizendo que dá para fazer diferente. Essa rapaziada começa a criar uma massa crítica, um conjunto de pessoas dizendo, vamos melhorar o tratamento desse pessoal. E muda, criando uma coisa muito legal, que é pensando, se eles não vão estar aqui, eles vão estar onde? E aí, olha só que barato, a gente chega a um ponto de dizer, o destino de uma pessoa que enlouquece, ou que é neurodivergente, ou que é diferente da maioria, não precisa ser esse lugar. O destino dessa pessoa pode ser outro. Vamos pensar numa rede de substituição, de tratamento,
onde essas pessoas possam ser atendidas de maneira a contemplar o que elas precisam do ponto de vista clínico, mas também oferecer para elas um jeito de estarem na sociedade de uma maneira diferente. E aí a gente faz uma coisa muito bacana. A gente faz com que aquele prédiozinho, chamado hospital psiquiátrico, o hospício, vire uma porção de outras possibilidades da gente poder estar em rede. Aí começa a aparecer essa sopa de letrinhas. Começa a aparecer, por exemplo, o tal do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, onde a pessoa passa a manhã e a tarde, tem atendimento com psicólogo, tem atendimento com psiquiatra, tem um centrozinho de convivência onde ele pode conviver, mas se tiver oportunidade, não vai voltar para o mesmo espaço do hospital psiquiátrico. Ele vai poder eventualmente voltar para uma residência terapêutica, que foi o exemplo que você trouxe do município de Carmo. Teixeira Brandão, né? Do Teixeira Brandão, que se desfaz como hospital psiquiátrico, que se desfaz como hospício, e cria um conjunto de residências terapêuticas para que aquelas pessoas possam ser atendidas e viver em sociedade. Olha só que barato. Viver em colônias, né? Que era interessante, porque eles agrupavam as pessoas que tinham similaridades. E aí eles moravam nas mesmas casas para aprender a viver, né, na sociedade e depois constituir a sua própria casa. Então foi começando a aprender assim, o que é similar, o que é possível em um e o outro, e juntar essas pessoas, dar individualidade para cada um e evidenciar isso. E isso foi muito interessante. O projeto é incrível, né? É, incrível. É incrível, porque ele coloca uma questão fundamental para a gente pensar em saúde mental como um todo. Saúde mental é trabalho de rede. É você se perguntar o tempo inteiro, se eu não estou conseguindo dar conta do que eu estou passando, quem é que eu posso ter para me ajudar? E aí você pode pensar tanto nas pessoas do seu lado, que você não precisa necessariamente procurar especialistas. Você pode ver as pessoas que estão do seu lado. Você pode procurar a rede de suporte efetivo que você tem. Se você progressivamente na sua busca por uma rede de suporte que possa te ajudar a passar pelo que você está passando, não encontra saídas, bom, o especialista tem para isso. Vamos tentar então para ver o que os especialistas têm para dizer. Mas eu não quero fugir do tema. A história dos CAPs, a história das siglas, a história de todos os nomes que a gente passou a ter, e são muitos, Rosemary, são muitos. São siglas para falarem de uma rede, de uma possibilidade daquela pessoa entender que ele tem até mesmo o direito de poder precisar de uma internação psiquiátrica. Mas isso não vai ser mais o destino dele. Vai depender do curso de tratamento, do que ele encontrar, da forma como as coisas forem acontecendo e se sucedendo na vida dele. Isso é muito legal. Isso é uma conquista da nossa sociedade, em particular a partir da 10.216. A famosa lei da reforma psiquiátrica, ou a lei Paulo Delgado. É uma lei que fala muito dessa lei que aconteceu da Lei Basaglia lá na década de 60 na Itália, mas ela se adequa à realidade brasileira, oferecendo isso que a gente passou a ter, um pouco mais de dignidade. Por que dar dignidade para isso? Ora, Pipocas, porque isso fala da gente, Roosevelt. Isso fala de nós. É quando a gente cresce como sociedade. Priscila acabou de falar de um jeito legal. Ela viu no consultório dela acontecer um salto de qualidade da forma como as pessoas vinham buscando atendimento. Ou seja, a gente cresce como sociedade. A gente vai vendo o crescimento de sociedade. E essa lei fala pra gente de que alguma coisa em nós se desenvolveu de uma maneira para a gente entender. A partir, por exemplo, talvez você tenha conhecido, talvez a audiência tenha conhecido, é uma instituição que ficou muito famosa no Brasil, que foi de Barbacena, de onde se escreveu um livro super importante para um jornalista competentíssimo, chamado Holocausto Brasileiro. Conta o que é esse espaço, o que é a desumanização progressiva de um espaço em que você não chegava como Estado, que você não chegava sequer como seres humanos. E aí você passa a criar toda uma rede para que isso volte a fazer sentido na experiência humana. E a gente passa a aprender, a conviver, a ter uma relação com aquela diferença. Não sei se eu respondi. Não, com certeza no decorrer nós vamos falando, a gente às vezes a gente fala assim, vamos ver se cada um fala no máximo 1 minuto e meio e tal. Mas é o seguinte, mas é porque e a gente não fez nenhum tipo de intervenção, porque você estava com uma fluidez que naturalmente faz sentido, tá? Então, acho que havia um fio condutor, né, um desenrolar e tal, que é importante para o debate. Então isso é muito importante. Isso é quando necessário. Eu queria aproveitar a Priscila, que ela começou desenvolvendo a questão do Janeiro Branco, e trazer mais ainda, porque lá na frente eu vou fazer uma pergunta que cravar uma pergunta com relação a Janeiro Branco, mas vou levando para que você possa ficar
ficar mais à vontade. Mas o Janeiro Branco, a gente fala aqui, a gente propôs Janeiro Branco como convite à escuta, não apenas como informação, né? E nisso aqui a gente queria trazer a ideia da saúde mental, Priscila, como algo que atravessa. Então, aí nessa hora a gente fala para tudo, a gente fala, como eu falo, Jornal Nacional, a gente fala para, como diz Nadira, para geral, né? Então, a gente fala o seguinte, a ideia de saúde mental como algo que atravessa trabalho, que atravessa família, que atravessa luto, que atravessa medo, que atravessa insegurança econômica, que atravessa, sim, catástrofes, rupturas coletivas. Então, olha só, falei bastante, mas é porque isso está no meu universo, isso é complexo falar e eu não tenho isso na cabeça, tenho que consultar aqui, mas para vocês está no dia a dia, né? O que seja o luto, não é só luto, não é o luto de quem você perde, do ente querido, né? Então eu aprendi isso há um tempo atrás, que não é isso, você pode ter o seu luto, tem direito de ter o seu luto, né? E cada luto é um luto diferente, tem gente que chora, tem gente que não chora, né? Tem gente que tem um luto por conta do desemprego, né? Do emprego que perdeu e coisa desse sentido. Então eu queria falar isso, a saúde mental e o Janeiro Branco que busca ouvir, né? Com relação a tudo isso. Deu para... Ou ficou longo aqui? Senão você me pede que eu... Vamos lá. Eu vou complementar o que o Marcelo falou brilhantemente sobre os equipamentos. E aí ele traz essa questão da organização psiquiátrica. Aí o Janeiro Branco vai fazer o quê? Não são só os psiquiátricos. Somos todos. Então, assim, não são só os muito excedentes, né? Muito diferentes, não são os muito divergentes. É a sociedade como um todo. Porque eu tenho ansiedade, eu tenho medo. Rose, você tem tristeza, com certeza. Marcelo vai ter algum trauma, né? Alguma lembrança de algo, isso é normal. Agora, até onde que isso vira patológico? Felicidade extrema não existe. Não existe felicidade extrema. Existe uma felicidade, existe a tristeza, tudo em harmonia. Quando você está bem em equilíbrio. Então, o Janeiro Branco, ele vem justamente para dizer, gente, os equipamentos, eles são os psiquiátricos. Vamos buscar agora a saúde mental como uma prevenção para outras doenças, porque a gente sabe que quando a gente não trata uma ansiedade, geralmente ela vira gastrite, né, Marcelo? Sim, uma série de coisas. Gastrite, as ites da vida, as rinites, as sinusites, as alergias. Quando você não trata o medo, vem aquelas questões assim, pulmonares, isso tudo, ela se repercute no corpo da gente. Então, quando você vai tratar, tanto é que antigamente o médico tratava como virose. Hoje em dia o médico já vai falando que acho que você está com ansiedade. Então, até os médicos, eles já começaram a entender, olha, tem uma questão aí psíquica, tem uma questão mental, mas por que isso é ainda menos falado? Porque se eu falar assim, Marcelo cortou o braço, nossa, Marcelo, sinto muito. Mas se o Marcelo falar assim para mim, Priscila, eu tô muito triste, eu vou virar pro Marcelo e vou dizer, Marcelo, procura alguma coisa para você fazer. Eu acho que é falta de trabalho, eu acho que é falta de religião, não é isso? E aí as pessoas começam, elas não falam o difícil é que a saúde mental, ela não é palpável. Então, quando não é algo palpável, a pessoa acha que é frescura. A pessoa ela tem vergonha de falar sobre aquilo, ela tem vergonha de dizer medo. Tudo hoje em dia é excesso. Se uma pessoa hoje tem muita desatenção, é porque... será que ela tem um transtorno de desenvolvimento, né, de atenção? Ou de déficit de atenção? Ela não pode simplesmente estar passando por um período que ela estava com
algum momento da vida dela que ela precisou se resguardar mais e realmente ela está sem foco? Então tudo também virou tudo virou extremos. Então a gente sai da psiquiatria e a gente não está conseguindo transitar pelo normal e a gente já está caminhando de novo para a psiquiatria. Porque antigamente as pessoas iam para o hospício. Hoje uma pessoa sente ansiedade, vai para o psiquiatra tomar medicação. Cadê o meio termo? Aí a gente entra em saúde pública também. Porque hoje nós temos a rede de apoio que o Marcelo disse aqui. Agora, quem é essa rede de apoio aqui para as pessoas ditas normais? Eu, você, normais entre muitas aspas. Então, são os psicólogos, mas é acessível ainda para todo mundo? E as estratégias? Gente, caminhar 15 minutos é uma estratégia. Por quê? Porque quando você caminha, você gera endorfina e você contempla a natureza. Isso já vai trazendo uma calma. Então, você estar no momento presente é crucial. O que as pessoas precisam aprender hoje? De imediato, não temos como voltar ao passado. Eu não tenho como voltar ao início desse programa. E eu não tenho como ir ao final desse programa. Alguma coisa pode acontecer. Mas eu tenho como viver este momento aqui. Eu estou falando, eu estou bem. Então, as pessoas estão com dificuldade de viver o momento presente. Ela está almoçando com o celular do lado. Gente, já são duas coisas. Ou você almoça e pensa na comida, ou você fala no celular. Fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo já é desequilíbrio. Marcelo, eu queria trazer isso tudo, não sei se vocês estão observando, eu estou buscando fazer o envolvimento natural para que a gente possa não ganhar audiência, mas para que a gente possa ganhar o interesse, né? Ver o despertar de cada um, verificando que no primeiro instante, quando abrimos aqui o debate, isso não tem nada a ver comigo, não faço parte desse grupamento, eu não sou alguém com nenhum desequilíbrio, com nenhuma... Não, aí quando a gente começa a dizer que todos nós temos alguma ansiedade em algum momento, todos nós temos... As pessoas têm... E outra coisa, as pessoas não falam que têm depressão, já reparou? Assim, você está com o quê? Eu ouvi falar que você está... Não, depressão não. Só foge disso. Aí eu queria trazer a questão seguinte, nós estamos falando de saúde mental, nós não estamos falando de doença mental, né, que as pessoas, só para que a gente possa também contextualizar, mas vou provocar aqui o Marcelo com relação à questão. Saúde mental como, Marcelo? Como capacidade de lidar com frustrações, né? Capacidade de pedir ajuda, capacidade de sustentar vínculos, né? E diferenciar de quê? De sofrimento psíquico, de adoecimento mental e de transtornos mentais. Então, quer que eu repita? Não, deixa eu anotar. É muita coisa. Não. Cada um deles é um conceito, mas é super legal. Então vamos lá, saúde mental como capacidade de lidar com frustrações. Sim. Isso você poder fazer, porque a pessoa às vezes tem uma frustração, não ganhou aquilo que estava para ganhar, não teve acesso, então é uma frustração. Então acaba ficando, aquilo traz um processo que ela tem que fazer. Então, para a gente poder abordar isso, depois a capacidade de pedir ajuda, tá? Porque a gente não pede ajuda, então com relação a isso a gente retém essa situação e a capacidade de sustentar vínculos, tá? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, na manutenção dos vínculos. Por favor, depois a gente fala do diferenciar. Vou começar então pela primeira proposição que você trouxe. Priscila, me ajude, assim, vamos lá. Por favor, para a gente poder pensar sobre frustração. A saúde mental ela pode ser pensada como a sua capacidade. Tem uma palavra boa, que é uma palavra que a gente usa pouco, e vou trazer sinônimos para ela. Vou trazer a primeira delas, que é resiliência. O que é resiliência? A resiliência é uma capacidade que vem dos metais. Vou me dar um exemplo de resiliência. Meu elástico tem uma resiliência, ou seja, eu puxei o elástico, mas ele voltou para a forma original dele. O elástico, não sei se vocês viram de casa, é uma experiência simples, qualquer coisa. Um elástico foi puxado e voltou. Isso é o que a gente chamaria para o nosso campo de uma espécie de saúde mental, ou seja, a capacidade de você ir e voltar.
é a capacidade que você tem de, por exemplo, diante de uma frustração, e existem frustrações que são enormes, existem frustrações que são pontuais, você poder sentir aquela frustração, porque também não é saúde mental você deixar de senti-la absolutamente, ou seja, você se congelar, você ser petrificado, como se você tivesse olhado para a medusa e virado uma estátua. Essa aí não é a ideia. A ideia é que você possa ser afetado por aquilo e retornar a um certo estado, que é um estado para você fluir da sua vida. Essa é uma boa maneira da gente poder pensar o significado de saúde mental. É a tal da resiliência, a capacidade do elástico de ir e voltar. A gente na vida é convocado a ir e voltar 1 milhão de vezes, por muitos motivos. A gente vai, a gente volta, tipo peão. A gente vai, a gente volta. A vida exige isso de nós. A saúde mental está onde? Não está em você não ser afetado, está em você ser capaz de voltar. Essa é a primeira coisa sobre frustração. A frustração pode levar a gente a uma porção de diagnósticos do que vem a acontecer isso. Esses diagnósticos são pontos em que essa capacidade de voltar foi interrompida por algum motivo. E aí a gente tem, por exemplo, alguém que diante de uma perda importante faz esse processo de luto que você mencionou, do luto entra num processo depressivo e do processo depressivo desenvolve um processo psicótico. Ou seja, peguei o prognóstico mais grave possível para a gente poder pensar assim, uma sucessão de eventos e de impossibilidades que leva a pessoa a se desfazer, se distanciar tanto de si que não se reconhece mais como já foi em algum momento. Você pega a história de vida do sujeito, era uma até aquele momento, deixou de ser aquela depois do que aconteceu. Uma desilusão amorosa, a perda de emprego, a perda de alguém que se ama, tudo isso pode levar a esse aspecto. Então, primeiro ponto, saúde mental diante da frustração. A outra é a capacidade de pedir ajuda, que a gente tem essa... Essa é uma das coisas mais legais da saúde mental. Isso aí é você ser capaz de reconhecer o ponto em que você está. É você se autorizar a falar de si. Aí isso é libertador, Roosevelt. Sim. Isso é libertador. É você ser capaz de entender, eu não estou bem. Não importa o que falam de mim. Não importa se meu chefe diz, trabalhe, independente do que. Assim, não importa se meus amigos dizem, isso é tudo bobagem, vai passar. É quando você consegue pedir ajuda. Quando você chega num ponto de dizer, caramba, não está bom para mim, é porque você se autoriza a falar de si mesmo. E aí eu provoco a nossa audiência. Se você não falar de você, quem falará por você? Se você não falar quando está mal, quem vai falar em que momento? Essas perguntas são perguntas fundamentais. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Posso exemplificar? Ir a velório. Sim. As pessoas acham que não é de bom tom que você vá ao velório. Mas eu tenho condições psicológicas de enfrentar... Senão vai ficar mal com a família. Vou ficar mal com a família, ficar mal com o amigo. Mas eu, Priscila, eu tenho condições de ir a um velório? Equilíbrio. Não tenho. E eu viro e falo, Marcelo, eu não tenho condições de ir. Ah, mas a pessoa vai dizer... Não, eu não tô nem aí pra pessoa. Eu não tenho condição de ir. Porque se eu for ao velório, eu vou ficar mal. Então, é a capacidade que a gente tem de se conhecer. Quando eu me conheço, eu penso, não, peraí, eu não tenho condições de ir naquele lugar. Porque eu vou ficar mal. Preciso, vou invocar vocês agora. Tava muito fácil, né? Tava muito fácil e tal, levando e tal. Mas as pessoas falam o seguinte, ó, depois que inventaram o psicólogo, as pessoas aprenderam com os psicólogos a ter mais postura, dizer não e coisa nesse sentido. Posicionamento. Posicionamento e tal. Eu sou, agora é outra pessoa, agora comigo não tem esse negócio não. Eu não aceito qualquer coisa e tal. Então, estou falando porque você falou exatamente do velório, e eu, em particular, tenho uma certa dificuldade. Eu, como você falou, Marcelo, eu num velório, naturalmente eu vou a muitos dos velórios que eu ali compareço, eu compareço no sentido de de prestigiar ali, levar minha solidariedade à família. Sim. E coisas nesse sentido, né? Mas eu tenho algo que me dá um desequilíbrio, tá? Às vezes me dá uma palpitação, às vezes não gosto de ir até o corpo, tá? Fico intermediariamente e tal. Eu, via de regra, e aquilo ali tal coisa, vou falar algo que pode chocar, né? Mas aquilo ali não me faz bem. Me faz bem no sentido de ir, de prestigiar, levar o abraço, mas aquele ambiente ali da perda, eu talvez não esteja preparado ainda para eu enfrentar e ver aquilo que está ali como a finitude da vida, né? Sim. Então eu sinto isso.
Tá? Às vezes minha pressão arterial até sobe. Pô, mas que cara diferente? Não, estou falando que você abriu o caminho para isso. Tá? Então é importante que a gente possa falar que o trabalho do psicólogo não é essa do libertador, né? Porque as pessoas falam, poxa, minha vida depois que eu comecei a conviver com um psicólogo ficou uma vida totalmente diferente e tal, porque hoje eu sei a utilização do não, tá? Então eu queria que vocês passassem um pouco disso, Marcelo. Como é que é isso? Para que a gente possa... Temos que falar ainda do nosso Friburgo, dos 15 anos, e Marcelo tem também uma fala também com relação a um trabalho que ele está desenvolvendo. Então, vamos fazer esse bate-bola agora só rápido. Como é que é essa coisa do psicólogo, ou profissionais e profissionais e tal, como é que é isso? Aí tem aquela coisa do freudiano, do junguiano, do lacaniano e tal, coisa desse sentido. Esse é um ponto legal. Priscila e eu viemos de linhas teóricas muito distintas. Ela vai dar uma resposta, eu vou dar outra. E tá por favor. Não, vou começar por você, porque ela acabou de falar, eu estou agora... Senão ela vai dar aquilo ali uma resposta em cima da fala dela. O que eu vou dizer, assim, é claro que eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Tenho certeza que a Priscila vai fazer a mesma coisa, puxar a brasa para a sardinha dela. Não é o campo do certo e do errado, é daquilo que a pessoa precisa naquele momento. Na minha maneira de trabalhar, o sujeito eu não vou dar as regras do jogo, eu vou ouvir o que a pessoa tem a dizer e ajudá-lo a entender-se naquele conjunto de coisas e de falas e de sofrimentos, de angústias, de percepções que a pessoa tem. Então, para mim, o sim e o não vão ser dados sempre pela própria pessoa. O que eu eventualmente posso fazer, é ajudar a pessoa a reconhecer que consequências aquilo teria. O que aquela ação fala dele. Emprestar consequência para alguma coisa. Dizer, por que isso é importante para você? Fazer perguntas para que a pessoa possa entender exatamente o que está acontecendo. Se estivéssemos num consultório e alguém dissesse, não gosto de ir para um enterro, eu convidaria a pessoa a pensar por que aquilo acontece com ela. O que aquilo representa para ela. E aí, entendendo um pouco mais desse processo, se posicionar melhor. Tomar suas próprias decisões. No sim e no não. Naquilo que a pessoa entender. Ou fazendo o que você está nos oferecendo aqui agora, uma mediação de termos. Posso ir até aqui, não posso passar. Essa é a minha maneira de trabalhar. Deixando a pessoa ali fluir a partir do que entende de si mesmo. E ajudar essa pessoa a compreender um pouco mais de si, um pouco mais do seu sofrimento. O que aquilo ali fala dela. O que o sofrimento tem para representar a pessoa. Que linha é essa? Essa é a psicanálise. E ligada a quem? Essa é mais próxima da psicanálise lacaniana. Eu vou usar, então, da humanista existencial para dizer o seguinte. Na hipnoterapia, nós ressignificaríamos a sua fala. Eu faria você voltar ao evento de forma segura, tá? Você vai voltar ao evento e eu vou entender como você está se sentindo. Eu uso muito aparelhos, né, de biofeedback. E aí eu vou acompanhando até a frequência da pessoa para saber como que ela está reagindo à vivência daquela cena. E aí depois eu vou pedir... O aparelho acompanha na cena? O aparelho, ele está ligado... Mas no velório, no caso do velório, o aparelho acompanha? No meu consultório, você vai falar do velório. Ah, sim. Como eu reajo Descreva para mim o que evento. Você vê. Isso é uma visualização criativa, usado muito na Gestalt. E aí depois eu vou ressignificar isso com você. Roosevelt, volta e muda o final para que seja equilibrado, saudável para você. E você vai me dar um outro significado para aquilo. Você vai ressignificar. Entende? Então, o Marcelo, ele vai trazer o campo da fala, ele vai te provocar a chegar a essa conclusão pelo discurso, que é interessantíssimo. E a minha ferramenta seria, preciso usar essa ferramenta, essa estratégia para que Roosevelt viva aquele momento no seu inconsciente, para trazer para a consciência e o entendimento de como você pode entrar a partir de hoje, sabendo da sua limitação, num velório. Mas então vocês trabalham para que tudo possa ter solução,
Porque o que você está entendendo, eu tenho, mas sei que não sou só eu, deve ter mais uma meia dúzia, né? Muito mais. Alguma certa resistência com relação a isso. Faço, tá? Vou ali, faço e tal, faço a minha entrega e tal, mas eu sinto que não é confortável, mas você torna, o que eu penso, não pode ser confortável para as pessoas ter ali o enfrentamento com uma perda, e com uma perda que seja de caráter, que traga emoção, coisa nesse sentido. Estou falando isso porque também para outras questões, porque um casamento formal, você quando se separa, tem naturalmente uma situação. Né? Tem gente que fala assim, eu nunca mais quero casar, nunca mais quero não sei o quê, não quero ver mais tal, não quero mais ver minha ex-mulher, não quero ver meu ex-marido, e coisa nesse sentido. O emprego, né? E coisa nesse sentido, fica lá com raiva do patrão, né, que demitiu, não quero mais trabalhar nessa área, quero sair da cidade, quero fazer outra coisa. Só trazendo isso porque o velório, por acaso, foi uma situação, mas de outras, por favor. Para mim é bacana ver quando as coisas começam a se repetir. Quando você arranja um conflito aqui com o teu patrão, e aí você arranja olha que sequência possível. Tem um conflito que você não tinha bem resolvido ali com seu pai, você passou a ter um conflito com seu professor, passou a ter um conflito com seu patrão, passou a ter um conflito com uma porção de figuras de autoridade. E aí eu vou vendo aquelas repetições, vou ajudando a pessoa a colocar aquilo numa certa sequência, entender como aquilo ali está dentro da história da vida dela, para que ela possa entender, rapaz, então de repente eu não tenho uma relação boa com figura de autoridade. Então, de repente, quando eu estou diante de alguém que eu coloco numa certa posição, eu não consigo lidar bem com isso. Só desloquei tudo. Passou de ser uma briga com o meu patrão e virou uma outra coisa. Talvez eu esteja falando de alguém que tem uma dificuldade de estar numa relação de relacionamento. E a gente começa a ver as coisas de outro ângulo. Então tem solução. O psicólogo, ele é o responsável por fazer aquela pessoa chegar a uma solução possível para ele. Eu gosto muito quando chega no consultório, não sei se chega um paciente assim para você. Tentei de tudo, não resolveu, agora eu estou aqui para ver o que dá para fazer contigo aqui nesse trabalho. Como eu gosto disso, a pessoa já tentou uma porção de coisa, já tentou resolver de uma porção de jeito, não deu, e está ali com alguma coisa que está incomodando. Porque para a gente, Roosevelt, é importante que aquilo que você esteja dividindo seja alguma coisa que você queira perder. Para você estar num consultório comigo, você tem que estar disposto a perder, não estar disposto a ganhar. E isso é radicalmente diferente, por exemplo, de um trabalho de um colega que busca que a pessoa tenha ganhos. Meu trabalho é de perda. Não leva tudo. Não, você não vai levar nada, você vai perder, você vai pagar para perder um troço importante para você. Você vai pagar para perder um troço que você... caramba, então era sobre isso. Meu sintoma, a minha briga eterna com essas pessoas, na verdade era disso. E aí eu estou aqui para perder isso. Olha só, vou trazer uma coisa aqui, se a gente ouviu, vocês já tiveram no consultório de vocês provavelmente, mas para quem está nos ouvindo, acho que isso é válido quanto é isso. Porque às vezes isso dá aquele gatilho na pessoa de entender que tem solução. Por isso que eu fiz a provocação. Eu já ouvi situações seguintes, fulano de tal, o pai faleceu e não foi ao velório porque ele há 10 anos não falava com o pai. Olha só que situação. Então, por exemplo, pessoas que levam tempo da sua vida com uma questão dessa, discutiu com o pai, discutiu com o filho, ou coisa nesse sentido. Quer dizer, isso, na verdade, acho que a gente pode entender que tem solução? Tem. Vou contar uma piada, que não é piada, que não tem muita graça. Mas um dos meus professores, uma querida professora minha, me contou uma vez, que é o jeito como a psicanálise entende a solução das coisas. Uma pessoa tinha incontinência urinária e estava muito aborrecida por isso. Vai para um psicanalista lacaniano. Anos se passam. Ela encontra um amigo. O amigo pergunta, e aí? Passou sua incontinência urinária? Não, continuo, mas agora eu estou feliz. Entendeu? A relação da pessoa, com aquilo ali. Buscava, ela está. A relação da pessoa mudou. Ela continua com a continência, mas é outra pessoa. Então, ela pensa de forma. A solução não precisa ser a extinção do sintoma. Não precisa ser sumiu, acabou. Aquela mágoa que o pai fez, ou o filho, não sei o que e tal, aquilo tal. Eu fiz um curso uma ocasião de uma especialização em psicologia positiva, né, e bem-estar, né? E aí teve um módulo que foi o módulo do perdão.
muito interessante. Sim. Quer dizer, o perdão não... A gente fica esperando o perdão, alguém pedir o perdão pelo aquilo que fez, enquanto na verdade o perdão está em você, em saber, nosso. é nosso, a gente nutre aquilo, em saber, entender aquilo e tal. Então, são coisas... Até porque, Roosevelt, quem garante que quem te magoou, te ofendeu, lembra disso? Lembra disso ou entende da dimensão, né? A dimensão quanto arraiou porque a relação. Isso está né? relacionado ao que o Marcelo falou. É a sua história. É a sua relação com seu pai, com as figuras de autoridade. As minhas vivências, as minhas vivências ao longo de tudo que eu tive. Então a solução seria o perdão. De componente, né, para aquilo tudo. Gente, vocês não acreditam. Se olharem para lá, nós temos um cronômetro ali. Caramba. E, olha só, e a gente veio aqui para falar de muita coisa que a gente não falou. Mas isso é bom porque o programa foi bom, o programa fluiu. Então aqui eu tenho uma fala, tem muita coisa. A gente podia ter falado com relação a Friburgo dos 15 anos, mas tem o seguinte. E tem por experiência aqui, e que pessoas vieram aqui e falam, poxa, quando terminou, eu tinha que ter falado isso e tal, quando chegar em casa, no meu serviço e tal, minha mulher, meu filho e tal, vai falar, o que vocês vieram aqui para falar que não podem deixar de falar? Porque senão, ou a chave de casa vai ficar, vai ser mudada, o chaveiro vai mudar, ou então no serviço, você foi lá, falou disso tudo e não falou disso, meu colega, né? Ou o diretor da universidade, ou isso, ou o amigo na rua, tanta coisa, você não falou isso. Pode começar por você? Vamos lá. Eu quero pedir às pessoas. Pode olhar para cá e dar um recado, tá? Vamos lá, eu quero pedir às pessoas. Começou a sentir irritabilidade, que está exagerado. Começou a sentir insônia, começou a perder foco, começou a ter medo de algo que não está aparente. Começou a ter compulsões. Compulsão que eu digo é comer demais ou beber demais. Procura ajuda. E outra coisa que eu tenho que falar aqui, saúde mental não é frescura, não menospreze. Quem está do seu lado, acolha a pessoa, não diga que é frescura, ou que é falta de trabalho, ou que é falta de religião. Saúde mental é um assunto importante, urgente e não é frescura. A Priscila fez o que tinha que ser feito, convocar a população, a quem está nos ouvindo, a se cuidar um pouco mais, entendendo que se você não cuidar de si mesmo, não haverá outro e não haverá outro que o faça, senão você. Talvez não haja outra vida, senão essa, para fazê-lo. Então, tem uma certa urgência nisso. Senão o tempo passa e o tempo é um troço que não volta. Não tem como, é só uma vez. Das muitas coisas que hoje a gente não pôde falar, tem uma delas que eu queria dizer, que tem mais um enfoque institucional. Assim, nossa cidade cresceu, como outras cidades cresceram no decorrer desses últimos 15 anos, e a gente pôde e não pôde, ao mesmo tempo, fazer muita coisa. Tem uma coisa que está sendo possível agora e que eu estou tendo a felicidade, a oportunidade de estar, de alguma maneira, protagonizando a posição de docente, mas entendendo que isso não é mérito meu. Assim, a nossa diretora, a diretora da psicologia da Estácio, Helena Beck, que se esforçou muito para fazer essa cadeira ser possível, na esteira da preparação das novas gerações de psicólogos para entenderem um pouco mais do que é psicologia das emergências, ou seja, o que um psicólogo pode fazer numa situação como essa de eventos climáticos extremos. Eu me sinto muito grato também por estar tendo essa oportunidade na minha vida profissional, de estar aí contribuindo para uma nova geração de formação de profissionais que tenham alguma notícia sobre como se comportar quando as coisas estiverem ali, né, meio que no caos, que é como acontece quando uma tragédia se abate sobre nós. Essa é um orgulho desse meu momento. Assim. Que bom, a gente pode dizer, em termos de felicidade, que não há, mas a felicidade a gente está aqui, a gente está construindo agora e estamos e ficamos felizes para a gente poder ter contribuído de forma significativa para a mudança de muitas pessoas que começaram o programa de uma forma, de um jeito, né, com conteúdos, né, e vão sair com outro. Acho que esse é o nosso propósito. Eu falo que é a democratização do conhecimento. Ninguém pode se manter dentro de si o tempo todo com aquilo que tem para poder contribuir, para poder dialogar, trazer, sem que, de alguma forma, em algum momento da sua vida, possa ter um chamamento para um processo como esse.
aqui de hoje, né? E dessa forma que eu agradeço, então, a você, Priscila, por esse momento aqui, com a forma com que você contribuiu, a você, Marcelo. Eu tenho certeza de que milhares de pessoas terão a oportunidade de ver e passarão a ter uma nova dimensão, um novo olhar, um novo foco, um novo enfoque e tal. Falamos de algumas coisas que são do dia a dia, tá? Que não é sofisticação. E termino, então, agradecendo a todos vocês e dizendo um fechamento com 2 falas aqui. Saúde mental não é assunto de consultório apenas. É tema de empresa, é tema de escola, é tema de política pública, é tema da cidade. É importante que a gente possa trazer isso. Cuidar da saúde mental não é sinal de fragilidade, é sinal de maturidade social. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana. Até lá.